de uma conduta totalmente desajustada. André Luiz conta no livro, se não me engano, no próprio livro Nosso Lar, ele conta isto. Que ele vai conversar com uma velhinha que está chegando das trevas, nas caravanas, e essa senhora começa a falar que ela veio de longe, que ela era muito boa, que ela era uma pessoa muito humana, e que ela morreu, ela havia morrido pouco depois da libertação dos escravos. E aí quando André Luiz começa a puxar a linha da conversa, ela começa a falar que o padre tinha dado extrema-unção e tinha absolvido. Ela era dona de escravos, mas os demônios eram os escravos. Então ela começa a dizer. Ficou desde o período da desencarnação, 1888, até a data que André Luiz conta no seu livro, que é de 1940 e alguma coisa, no umbral, na escuridão, sofrendo. E foi recolhida, imaginem, foi recolhida e não porque se arrependeu. Porque na conversa que tem com o André Luiz, ela ainda se impertiga. Quando ele fala que mas eles não são nossos irmãos? Não, se fosse o padre Amâncio teria nos falado, ele não teria mentido para nós. Eles são os demônios. Ela ainda está achando isso. Eu não sei, estava até uma boa pergunta para fazer para o André Luiz lá no Nosso Lar, se eu estivesse lá. Pergunta, escuta, como é que vocês trouxeram essa mulher? Será que não foi por engano no roldão que vocês passaram a rede lá? Será que ela não veio por engano? Porque ela está chegando em Nosso Lar ainda achando que os negros são os demônios, que eles são os bandidos. E quando o André Luiz fala alguma coisa com ela ainda fica louca da vida com a expressão que André Luiz usa. É claro que os espíritos estão recolhendo essa pessoa como uma alucinada. Então vão tratá-la como uma pessoa que perdeu a razão. Mas provavelmente esta terá uma reencarnação em uma situação semelhante à da subserviência. Não precisa ser como escrava, mas será como uma forma de ter que enfrentar aquilo que fez. Mas se você ler o livro, quer ver? O livro Senzala, de Salvador Gentili, você vai ver o Capitão Souza. O Capitão Souza era um homem que tinha escravos, mas que era extremamente humano com os seus escravos. E ele era hostilizado pelos outros fazendeiros que estavam em volta da sua fazenda, que maltratavam os escravos e tratavam os escravos como bichos, porque os seus escravos, os escravos dessas fazendas, fugiam das senzalas para ir pedir abrigo ao Capitão Souza. Então, para os outros senhores de escravos, o Capitão Souza era um péssimo exemplo. E quando o capitão morre e a fazenda é herdada pelo seu filho, então os mais astutos senhores de engenho, ou senhores, estão agora querendo criar problemas para o jovem que não tem muita experiência, a fim de transformar de novo a velha fazenda generosa em uma fazenda escravocrata. Pressionando, usando de ardis, e é o conteúdo do livro Senzala, que é magistral, é muito bonito. Então você vê na obra Senzala a existência de espíritos capacitados para amar os seres que estão na sociedade considerados escravos, com o apoio da igreja, com a chancela da sacristia, porque a igreja recebia uma porcentagem de toda a venda de escravos que se fazia. Em cada venda de escravos havia incidência de um tributo que era entregue à igreja. E mais triste ainda, e a história conta, basta que você procure, é que não eram só os brancos que tinham escravos. Os negros, alforriados,
Muitos se orgulhavam de ter escravos. Negros mesmo. Era um sinal de status. Andar na sociedade branca como alguém que não era escravo e que tinha escravos negros a seu serviço. Naturalmente, que esta postura demonstra uma vinculação mais grave ainda com a necessidade de passar de novo pela escravidão de onde saiu, porque não aprendeu com ela, não é mesmo? Já tendo vivido numa situação ruim, tendo se beneficiado com a alforria pela generosidade de alguém ou por tê-la comprado. E depois, quando se vê livre, sua ambição quer demonstrar o seu status escravizando os outros, seus irmãos de cor.